Gênesis capítulo de número 3, nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 7. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. E o tema da nossa reflexão nesta noite é a vulnerabilidade do pecador. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Esse texto nos remete a um conceito da teologia reformada, da qual nós fazemos parte, os presbiterianos e tantos outros, né? Que é aquele conceito que diz que nós não somos pecadores porque cometemos pecados, mas pelo contrário, nós os cometemos pelo fato de sermos pecadores. Então isso é muito importante, a gente fazer diferença, essa diferenciação. Então nós somos pecadores não porque cometemos pecados, mas nós os cometemos porque nós somos pecadores. Ou seja, nós herdamos essa tendência, né, pecaminosa dos nossos pais Adão e Eva, conforme nós acabamos de ler aqui no relato de Gênesis. Então nós carregamos a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. A gente vai lembrar, por exemplo, de Davi no Salmo 51, quando ele está fazendo confissão do seu pecado, né, de adultério e de assassinato, o seu adultério com Batseba, o assassinato do esposo de Batseba, Urias. Ele fala no Salmo 51, né, eu nasci em pecado, né, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós carregamos a natureza pecaminosa em nós. E esse texto nos faz lembrar disso, né? De onde é que veio, né, essa tendência que nós carregamos, eu e você, para o pecado. Como o pecado fala forte na nossa vida. Mas eu queria refletir com os irmãos sobre a vulnerabilidade do pecador a partir desse texto, destacando 3 aspectos que eu acho bem interessante. Esse texto nos faz refletir sobre 3 aspectos que eu entendo ser muito significativo para nós, né, que nós devemos levar em consideração. Em primeiro lugar, esse texto nos faz pensar sobre ter uma atenção redobrada sobre as propostas malignas. Uma atenção redobrada sobre a sugestão maligna, a proposta maligna. Porque foi exatamente com isso que Eva se defrontou naquele momento. Ela se defrontou com as propostas, né, com as sugestões do maligno. E foram sugestões tão perversas, tão malignas, né, tão sagazes, conforme nós falamos semana passada, né, sobre a sagacidade do maligno. Foi muito sagaz. No versículo de número 4, ele diz: é certo que você não vai morrer, né? Ele fala de uma forma tão convicta para Eva que de jeito nenhum você vai morrer. Pelo contrário, você não vai morrer, você vai se autopromover. Você vai se autopromover porque na verdade você vai se divinizar. Você vai se tornar como Deus. Imagina o que é isso. E essa, sem sombra de dúvida, é a maior de todas as tentações que subjazem os nossos corações. É o nosso maior desejo oculto, não é? A nossa maior tentação é querer ser Deus, é querer sermos deuses, não é? Melhor dizendo.
Então, Satanás toca exatamente nesse ponto e diz a Eva, você não vai morrer, você vai se autopromover, na verdade você vai se divinizar, você vai se tornar como Deus, seus olhos vão se abrir e então você vai conhecer como Deus o bem e o mal. Olha que proposta, né? Que proposta mais maligna, mais perversa, mais destruidora. E nós precisamos considerar que Eva deixou de fazer aquilo que Jesus fez quando defrontou-se com o maligno. Nós olhamos para a Escritura e vemos que Eva, tanto Adão como Eva, né, sucumbiram diante do maligno e de suas propostas, né, das suas propostas no jardim. E o Senhor Jesus, né, saiu vitorioso sobre Satanás no deserto. Olha que coisa extraordinária quando a gente nota isso. Então, esse texto faz nos pensar sobre atenção redobrada em relação às propostas malignas, né? O maligno tem propostas terríveis. Foi assim com Eva e foi assim também com Jesus lá no deserto. Ele se apresenta a Jesus, como nós sabemos, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, ele se apresenta e faz propostas para Jesus: transforme estas pedras em pães, atira-te do pináculo do templo, né? Se prostre e me adora. E ele apresenta-se assim a Jesus, como se apresentou a Eva, com propostas, né? com sugestões malignas, perversas. E isso chama a nossa atenção, porque ainda hoje nós somos assediados pelas propostas e pelas sugestões do maligno, certo? Que vem de uma forma, né, muito oportuna, porque ela se apresenta na hora da necessidade. Você imagina Jesus, depois de 40 dias em jejum, o texto bíblico diz que ele teve fome. E é exatamente nesse momento que o maligno se apresenta, conforme diz o texto bíblico, fazendo aquela proposta, aquela sugestão para Jesus de transformar pedras em pães. E eu lembro de alguém dizendo assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o maligno ou a tentação mora na porta da necessidade. Então, cuidado com aquilo que é necessidade. Nós sabemos que muitas necessidades são lícitas, né? São legítimas para nós, mas o maligno se coloca muitas vezes à porta da necessidade, para tentar tirar proveito da situação, né? Para tentar tirar proveito de algum momento de fraqueza, de vulnerabilidade, de dificuldade, de necessidade, né? Como ele fez ali no caso de Eva, como ele fez no caso de Jesus na tentação no deserto. Então, esse texto chama a nossa atenção. Olha, cuidado, atenção redobrada para as propostas malignas, para as sugestões malignas, que vêm embaladas em autopromoção, que vêm embaladas em satisfação, que vêm embalado, como a gente vê lá no Evangelho, né? No caso de Jesus, né? Com proposta de prazer, de glória e de poder, né? Vem embalado com coisas muito atrativas para mim e para você. Então nós precisamos estar atentos, atenção redobrada para mim e para você em relação às propostas, em relação às sugestões do maligno. O maligno joga e joga pesado, né? Como ele fez com Eva, dizendo: você não vai morrer de jeito nenhum. Pelo contrário, o que vai acontecer com você é que quando você comer, os seus olhos vão se abrir. E então, o que acontecerá? Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Com Jesus, ele tenta fazer um caminho parecido para desviar Jesus da cruz. Mas Jesus, diferentemente de Eva, diferentemente de Adão, que sucumbiram às propostas e às sugestões malignas no jardim, Jesus no deserto enfrenta e vence o maligno. Isso é muito importante para nós. Por isso que Tiago, o irmão de Jesus, quando vai escrever a sua epístola, ele diz: resisti ao maligno e ele fugirá de vós. Resistir ao maligno e ele fugirá de vós. Nós precisamos lembrar que ali naquele contexto de Jesus, né, Jesus enfrenta o maligno no cenário onde ele havia jejuado, orado e sobretudo ele estava, né, encharcado da palavra de Deus. Ele cita a palavra de Deus, está escrito
está escrito, está escrito. Talvez seja essa a melhor maneira com que eu e você, né, estejamos de fato com atenção redobrada para as sugestões e propostas malignas que cheguem ao nosso coração, né, aos nossos ouvidos, nos momentos desafiadores que nós vivemos no meio da pandemia. Então, eu não sei se você tem sido assediado pelas propostas e sugestões malignas nesses dias, mas a palavra de Deus fala com você hoje de maneira muito clara: atenção redobrada, por causa destas iniciativas de propostas e sugestões malignas. Fique atento, resistir ao maligno e ele fugirá de vós. É o conselho de Tiago, muito possivelmente embasado na experiência de Jesus lá em Mateus 4 e em Lucas 4. Que Deus assim abençoe você e eu, em nome de Jesus, que nós resistamos o maligno e vejamos ele fugir de nós, no nome de Jesus e para a glória do nosso Deus. Também outra coisa que a gente deve considerar a partir desse texto, que é muito importante, é a atenção redobrada com os desejos do nosso coração. Uma atenção redobrada com os desejos, com a volúpia que naturalmente está agasalhada no meu e no teu coração. Olha só, o texto diz que ela não só acolheu a proposta e a sugestão maligna, mas ela se deixou levar pelos desejos do seu coração. O versículo de número 6 diz que vendo a mulher, a árvore, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, né? E árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu, ambos comeram. Olha que coisa, a gente precisa tomar atenção redobrada, não só com as sugestões e as propostas malignas, mas com os desejos do nosso coração, né? O texto mostra um modus operandi, né, onde a tentação se desenrola na vida de alguém que cede às propostas e sugestões malignas. Primeiro ela vê, depois ela pega e por fim o pecado se consuma. E a gente olha esse modus operandi, ele acontece na vida de Acã, ele acontece na vida de Davi. É tão interessante, é a mesma coisa. A pessoa vê, ela se deixa levar por aquela imagem, né? Aquilo vai criando conexões com o seu coração, vai encontrando reverberação lá no íntimo do seu coração, os seus desejos. Como diz o apóstolo Tiago, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, que atrai, seduz, né? Fica grávido e depois dá à luz o pecado, e o pecado gera morte. Olha que coisa terrível. Então você vê esse modus operandi, né? Em atuação na vida de Eva, na vida de Acã, no capítulo 7 de Josué, na vida de Davi, em 2 Samuel capítulo 11, quando ele cai em pecado com Batseba. E isso acontece conosco também. Então nós precisamos ter atenção redobrada também com os desejos do nosso coração, porque nós não somos tentados por outra coisa senão pela própria cobiça que há no nosso coração, que atrai, que seduz, que gera uma gravidez, e essa gravidez, né, dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte, como diz Tiago lá no capítulo 1 da sua epístola. E esse texto também nos faz lembrar daquilo que João descreve lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 até o 17, quando ele nos exorta a não amar o mundo. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo não está com o amor do Pai, não está em conexão com o amor do Pai. Porque o que há no mundo? O que há no mundo? Né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Estas três expressões usadas por João fazem uma conexão direta com o que aconteceu aqui descrito em Gênesis capítulo 3, verso 6. Olha para você ver: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, né, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, conforme Satanás disse, né, entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu para o marido e ele também comeu. Então veja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, não é? E a soberba da vida são os termos que João usa para descrever esse mesmo processo com outras palavras, mas é o mesmo processo, né? Que a gente vê de uma maneira simplificada,
né, na vida de Eva, na vida de Acã e de Davi, viu, tomou e o pecado se efetivou. E com as palavras de João dizendo, isso tem a ver com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. Então, amados, esse texto chama a nossa atenção, para que a gente tenha de fato atenção redobrada com os desejos, com as volúpias, com os anseios enganosos do meu e do teu coração. A palavra do Senhor fala, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Né? É isso que Jeremias 17:9 fala, né? Desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Né? Olha só o coração de Eva, de Acã, de Davi, o meu e o seu. E nós precisamos ter atenção redobrada a respeito dos desejos enganosos do nosso coração, para que a gente não se deixe levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, para que a gente não caia nesse modus operandi de quem cedeu, de quem acolheu as propostas e sugestões malignas, ou seja, viu, tomou e aí o pecado se efetivou. Então que Deus nos livre dos enganos do nosso coração em nome do Senhor Jesus. Que Ele livre, né, a mim e a você dos enganos do nosso coração. Porque Jeremias fala também, Ele, o Senhor conhece, Ele sonda mentes e corações. Ele é aquele que sonda. E também Davi disse, né, sonda-me, ó Deus, falando com o Senhor, conhece o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e dirige-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho eterno. Então esse texto é extraordinário. Ele permite-nos refletir e tomar dobrada atenção em relação às propostas e sugestões malignas, em relação também, atenção redobrada em relação aos desejos enganosos do meu e do teu coração. Que Deus assim nos deixe em alerta, né, despertos, né, vigilantes, para que nós possamos ser vitoriosos na hora da tentação, em nome do Senhor Jesus, e como foi o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo no enfrentamento com Satanás ali no deserto. E também, amados, é importante a gente refletir um outro aspecto, né, que vale a pena ser considerado, que a gente deve ter atenção redobrada também com as consequências de negligenciar a vontade de Deus. Né? Atenção redobrada com as consequências de se negligenciar ou de se negociar a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor diz, no verso 7, que então abriram-se os olhos. Olha só, a sutileza do que Satanás fala é que ele trabalha com meias verdades que no final das contas são grandes mentiras. Ele diz, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus e cozeram folhas de figueiras, com folhas de figueira e fizeram cintas ou uma espécie de tangas para se cobrirem, né? Então Satanás diz, os seus olhos vão se abrir, sim, se abriram. Vocês vão se tornar conhecedor do bem e do mal, sim, se tornaram. Mas ele falou com sutileza essa palavra porque aconteceu de uma forma muito diferente. Os olhos se abriram, mas eles perceberam que estavam nus, né? Tentaram se cobrir. Então o que aconteceu com eles? Cobriram-se, né? Mas aquilo não era suficiente, porque eles desobedeceram a Deus, foram tomados por medo e por culpa, e a sequência do texto diz que eles se esconderam de Deus porque estavam com medo. Então a gente precisa ter atenção redobrada às consequências de se negociar e negligenciar a vontade de Deus. Eva sabia claramente que o Senhor tinha dito que não era para tomar daquele fruto, não é? Porque eles morreriam. Haveria separação entre eles e Deus. E exatamente o que aconteceu foi que ela e Adão negociaram e negligenciaram a vontade expressa do Senhor. E aí viveram consequências horríveis, né? Viveram consequências dolorosas e amargas, né? Conforme está descrito no texto aqui, principalmente no verso 7 que nós lemos. Perceberam que estavam nus e tentaram, através das suas obras, cobrir a situação do seu pecado. E isso não é possível, né? É somente pela graça, pela intervenção de Deus, no sacrifício de Cristo, é que nós podemos
ter o nosso pecado perdoado, a nossa culpa coberta de fato, né? Sermos purificados, perdoados e purificados pela obra de Deus, né? No nosso caso, através de Jesus Cristo. Então olha que coisa, a gente, a partir desse texto, precisa ter atenção redobrada também em relação às consequências de negociar e negligenciar a vontade de Deus. Isso traz culpa, medo, isso traz separação de Deus, isso traz tantas coisas horríveis, né, e devastadoras que atingiram a vida do primeiro casal, que atingiu a criação como um todo e que atingiu as nossas vidas. E hoje nós somos marcados pela natureza pecaminosa por causa exatamente dessa situação de Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 7, que nós lemos aqui, a situação de Eva e o nosso querido Adão. Mas graças a Deus, a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus morreu na cruz e bradou lá na cruz: está pago, está consumado, tetelestai. E isso é uma coisa tão maravilhosa que o apóstolo Paulo diz, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós podemos olhar para esse texto com esta perspectiva, né, de considerar, né, atenção redobrada em relação às propostas e sugestões malignas. Atenção redobrada em relação aos desejos e volúpias do nosso coração. Né? Atenção redobrada em relação às consequências de se negligenciar e negociar a vontade de Deus. Nós vamos olhar para isso e vamos ficar bem espertos em relação a tudo que está acontecendo conosco, comigo e com você nesse tempo que nós estamos vivendo. Que bom que nós temos a palavra de Deus, que bom que nós temos o registro do livro do Gênesis, que bom que nós temos todo o registro do Antigo Testamento, que bom que nós temos todo o registro do Novo Testamento, para saber que Jesus nos dá condição de ser vencedores na hora da tentação. O apóstolo Paulo chega a escrever que nós não somos tentados, não há tentação que não seja humana, né? Mas junto com a tentação Deus nos dá o escape, o livramento. E o que ele nos fala ali em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13 é o seguinte, né? Você que está em pé, cuide. Você que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana, comum a todos os homens. Mas junto com a tentação, o Senhor sempre nos dá o livramento, o escape, para que nós possamos vencer como Cristo a tentação, resistindo ao maligno, e ele fugirá de nós. Irmãos, que Deus nos abençoe através da sua palavra, que nós possamos ser vitoriosos, eu e você, nos cenários de tentação que se configuram para mim e para você ao longo dessa caminhada. E sobretudo dessa caminhada de pandemia que está prestes a completar um ano, quantos cenários de tentação se configurou diante de mim, diante de você, né? E nós temos, pela graça de Deus, né, pela obra redentora da cruz do Calvário, no poder do Espírito Santo, na luz da palavra de Deus, a oportunidade de sair como Cristo vitoriosos do cenário de tentação em nome de Jesus. Nós podemos e nós devemos sair vitoriosos da tentação por causa de Cristo e sua obra redentora, do poder do Espírito Santo, da graça de Deus e da palavra do Senhor. Então, marque aí no seu coração, atenção redobrada com as sugestões e propostas do maligno, tá? Cuidado, tem coisa que vem do seu ouvido, não é de Deus, é do maligno. Atenção redobrada com os desejos e volúpias enganosos do teu coração. Cuidado, atenção redobrada, tá? Para não negociar e nem negligenciar a vontade do Senhor. E assim nós seremos, como diz a Escritura, mais que vencedores, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia, amém, amém e amém. Agora nós vamos cantar a última canção, e essa canção fala que de repente se você caiu em tentação, você pecou, então que você peça que o Senhor derrame sobre você perdão e graça, para que você se levante e para que você possa retomar o seu relacionamento com Deus e a sua caminhada de fé em nome de Jesus, tá certo? Deus perdoou Pedro,
né? Que coisa linda, Pedro caiu, mas ele se levantou pela graça de Deus. Se isso aconteceu com você, que você se levante em nome do Senhor, por causa do perdão e da graça do Senhor, no nome de Jesus.